Só Só estamos na uma. primeira, né? Só na primeira. Tem mais aqui. Segunda pergunta. Como as posições doutrinárias acerca do fim afetam a compreensão dos cristãos acerca da missão da igreja? Essa daí também é uma outra coisa que eu acho que a gente precisa melhorar, né? A gente precisa amadurecer muito com relação à doutrina do fim, principalmente quando se fala de fim, né? Porque, assim, se eu tenho uma compreensão, cara, que a minha vida, ela é do Senhor Jesus, e que existe um fim, né? Dentro dessa história que eu decidi vivê-la, existe um fim. E um fim já está estabelecido, já está determinado, já está escrito, né? E eu acredito que hoje nós precisamos, não sei se a palavra certa é restaurar, sabe? Que não sei, mas eu acredito que hoje a gente precisa fazer com que as pessoas sonhem mais com isso, sabe, Fabrício? Hoje as pessoas elas estão na igreja para quê? Qual é a motivação, né? Não sei se eu falo. Você não vai falar, eu falo. Por causa do dinheiro, por causa da prosperidade, porque quer vida boa. Pronto. Cara, tá tudo errado, né? Tá tudo errado. Então, assim, eu acredito que nós precisamos, sim, voltar a falar mais sobre o céu, fazer com que as pessoas entendam sobre o fim. E não só, mas entendam de uma forma profunda, né? Porque, assim, primeiro, cara, se eu faço isso muito quando Deus me dá a oportunidade de ir para algum destino, né? Alguma viagem, principalmente férias. Inclusive, estou precisando. É, quando a gente decide, cara, nós vamos para tal lugar. Cara, eu vou estudar tudo sobre aquele lugar. Eu quero saber quais são os pontos turísticos. Eu quero saber quais são, se é praia, eu quero saber quais são as melhores praias. Eu quero saber quais são os melhores restaurantes. Eu quero saber aonde eu posso ir, aonde eu posso não ir, qual é o lugar perigoso, qual é o lugar seguro. Então, eu faço dentro de algo físico e material, eu faço isso, por que não fazer isso com relação ao fim? Aquilo que eu vou viver em toda a eternidade, sabe? Então, assim, as pessoas muitas vezes falam assim, pastor, mas e aí, como é que é o céu? Aí eu devolvo a pergunta, me fala você, como que é o céu? É fácil, né? Aí elas falam assim, não, a gente vai viver nas ruas de ouro, né? Ó, A gente... E aí só eu isso. falo assim, cara, mas é só isso? Eu até brinco, né? Eu falo assim, Deixa eu fazer uma pergunta para você, rápida. Você ah, assistiu as minhas outras entrevistas, pelo jeito, né? não, Porque, cara, você está falando a mesma coisa que eu falo toda vez nessa pergunta. A falta de interesse. Porque se a pessoa vai viajar, ela faz itinerário, ela vai saber o nome do hotel, vai saber o bairro, vai saber se é para outro país, qual que é a cultura, o que que a pessoa faz, qual que é a culinária. É interesse. Nós uau. não temos interesse ao céu. Isso é fato. Tem um pensador, já vou finalizar, vou te devolver. Eu só assisti só da Pastora Márcia, que ela me passou. Oi? Eu assisti só da Pastora Márcia. Não, tudo bem, mas eu falo assim, você pensa igualzinho a mim o que você está falando. Só para Aham, finalizar e te devolver, tem um aham. pensador cristão aí que ele colocou uma frase, eu só esqueci o nome do autor, tá? Senão eu daria crédito aqui. Ele fala o seguinte: o quanto você conhece do céu reflete o quanto você está preso na terra. Uau, Pode continuar. uau, uau. Profundo, né? Continua. E é sobre isso, cara. Eu acho que assim, a gente precisa, sabe? Se a gente primeiro, a palavra de Deus é o que a gente acredita, é aquilo que baseia a nossa fé, é a Bíblia. Então, beleza, a gente precisa acreditar 100% nela. Então, se eu acredito 100% nela, e eu tenho não só um livro, mas eu tenho vários textos que me falam sobre a doutrina do fim, né? O próprio Jesus falou muito sobre isso, principalmente em Mateus 24.
né? Mas a gente tem um livro que é chamado Revelação, e que a gente não se aprofunda, sabe? A gente não conhece. A gente não conhece, cara, para o lugar que a gente vai viver a Você eternidade. assistiu minhas entrevistas, sim. Você está fazendo plágio aí, viu? Vou te denunciar. Não, mano, não é. É porque isso está muito dentro de mim, sabe? Amém. Amém. É o que eu penso, sabe? Porque assim, eu preciso saber para onde que eu vou. Eu preciso saber qual é esse destino, entendeu? Que Jesus está preparando, que ele disse que ia preparar um lugar. Tá, mas que lugar é esse? Eu até brinco nas minhas pregações, porque assim, eu amo Coca-Cola, me perdoa se você não gosta. Eu falo, cara, eu acredito que lá vai ter uma fonte inesgotável de Coca. Precisa estudar mais, né? Precisa estudar mais. Precisa voltar para teologia. Mas enfim, entendeu? Mas assim, é porque eu sou tão apaixonado, cara, pelo céu, eu sou tão apaixonado por esse Não, destino. se é apaixonado pela Coca, que você quer que tenha até no céu. Não, não, não. É só uma brincadeira, Eu né? sei, eu também estou brincando. Porque é um lugar que eu tenho certeza que vai ser tão maravilhoso que poderia sim, por que não, ter uma fonte inesgotável. Ou algo muito melhor, né? Por que não? É, enfim, cada um tem os seus Ah, eu gostos, sei, é né? brincadeira. E assim, é por ser tão apaixonado por isso, cara, por ser apaixonado tanto pelo céu, que eu Sim, preciso conhecer, né? A gente tem, como você falou na bio, a gente tem um ministério chamado Quadrilha Busca Fé, né? Eu não sei se aí em Campinas, São Paulo, ele quase não tem tanto uma tradição de festa junina, né, de quadrilhas e tal. Mas aqui em Brasília, para você ter uma ideia, cara, são 85 grupos, né, de quadrilha junina que fazem as danças, utilizam a cultura popular e tal, e que cada um tem a sua fé, a sua motivação de fazer, e a gente não entra com um julgamento de apontar o dedo e falar vocês estão errados, a gente chega lá com aquilo que a gente acredita que é verdade, né? Então, assim, a gente chega com uma história bíblica e a gente passa através de uma cultura popular, através de uma dança, o que a Bíblia diz, né? Então, teve um ano em 2017, cara, que a gente falou sobre o céu, e a gente está falando sobre isso, né? Sobre o fim, sobre a doutrina do fim e tal. E a gente falou sobre o céu. E o interessante, ô Fabrício, é que assim, você vai ver Jesus falando muito, nos ensinando muito isso, que ele tinha uma linguagem, né? Ele está com os fariseus, ele tinha um tipo de linguagem. Ele estava com a galera do campo, ele tinha um outro tipo de linguagem, né? Então você vai ver Jesus, ele fazendo esse tipo de mudança linguística, dependendo do público que ele tem, né? E aí, a gente pensando nisso, cara, eu comecei a estudar e aí eu descobri que existia um poeta nordestino chamado Manuel Camilo, que ele tem um encontro com a Bíblia e ele escreve sobre o céu, sobre a Nova Jerusalém, né? Só que ao invés dele falar Nova Jerusalém, ele fala sobre o país São Saruê. Ele idealiza esse país. É uma licença poética dele e ele cria o país São Saruê. Aí, ao invés dele falar que nessa cidade as ruas são de ouro e tal, não sei o quê, ele fala que nesse país as montanhas são de rapadura, os rios são de leite, sabe? Trazendo para uma linguagem popular. E quando a gente chegou com isso, apresentando a revelação, a doutrina do céu, dentro de um ambiente que a galera, tipo assim, cara, ninguém nunca tinha ouvido falar sobre isso, né? E aí, de repente, a gente chegou falando assim, cara, existe um destino para todos nós. E existe um lugar, um país, ao invés de eu falar Nova Jerusalém, com esse dialeto evangeliquez que a gente cria e que muitas vezes a gente não entende que existe um público que não vai entender a nossa linguagem e que a gente precisa adaptar a nossa linguagem nesse sentido. E quando a gente chegou falando lá sobre o país São Saruê, onde as montanhas eram de rapadura, onde os rios eram de leite, onde nesse lugar não haveria mais choro, só haveria alegria, e cara, isso foi arrebatador. Sabe? Quantas pessoas depois nos procuraram para poder. Pastor, eu quero saber mais sobre isso.
Ah, Por que Nova Jerusalém. Ah, não, Nova Jerusalém eu não quero, eu quero Sassarumê mesmo. mas é isso, sabe? Então, eu acredito, sabe, Fabrício, que nós precisamos sim nos aprofundar no conhecimento, sabe? A gente precisa trazer para a igreja estudos aprofundados sobre essas questões, né? Porque muitas vezes, cara, num culto de domingo, e, por exemplo, na Real Amor a gente só tem culto domingo, né? Aí eu tenho na terça-feira uma escola que eu chamo Escola Line-Up, uma escola de alinhamento, e é muito legal quando você falou que a gente precisa de um alinhamento, a gente vive muito isso, né? A gente faz parte do nosso DNA, essa palavra alinhamento, e nas quintas-feiras a gente tem o fundamento, que não é um culto no sentido porque a gente se reúne, né? Porque a gente está acostumado a falar que culto tem um formato, tem uma é, fugiu a palavra agora, Liturgia? uma liturgia. E só que assim, a gente senta à mesa, literalmente é uma mesa redonda grande, e a gente abre as escrituras no intuito apenas A tábula redonda. no intuito apenas de se aprofundarmos nas escrituras e edificando o outro. A ideia é essa, né? Eu vou só finalizar aqui, porque realmente você falou tudo que eu falo quando eu posso a respeito desse assunto, é que é falta de interesse. Para mim, o Apocalipse devia ser o livro mais estudado dentro da comunidade, tá? Para mim, eu sempre vejo aquela visão de Neemias, que eles trabalhavam com uma mão era para construir o muro e outra mão estava na espada. Eu acredito que a igreja tem que olhar para o futuro, sim, tá? E ela tem que cuidar, ela tem que ele tem que cuidar do trabalho social, sim, do evangelismo, dos atos de justiça, que é o trabalho da igreja, mas ela tem que estar preparada também para a guerra, né? E o Apocalipse é um livro dos spoilers, e a gente sabe que se você estiver atento, você não vai ser pego de surpresa. Só que a teologia humanista destruiu o Apocalipse porque começou com os achismos do homem. Esqueceram da revelação e da relação e perderam conexão com aquilo que era verdadeiro. Né? Então, assim, eu creio que Jesus não deixou um analfabeto para nos ensinar. Jesus deixou o Espírito Santo, que é o autor que inspirou tudo na Bíblia. Então é simples, você não entendeu o Apocalipse? Pergunta para o autor. Mas como que você vai ter a resposta do autor? Primeiro você tem que refazer a sua relação com ele. A gente vai falar daqui a pouco numa pergunta aí. A gente refaz essa relação, a gente passa a ter revelação e a gente passa a ter o conhecimento, né? Mas, como eu te disse, você pensa como eu, e se a gente for ficar colocando aqui os pontos, a gente vai até de madrugada. Então, vai para a terceira pergunta, tá bom? Mas você assistiu minhas entrevistas sim, Forgado. Não vem, não. Já Vou te dar pra... peguei. Já peguei.